da luz. Okay? Os outros, essas são palavras do próprio Einstein. Okay? É interessante, como um comentário, que o quarto artigo a que ele se refere aqui é o da relatividade especial, que ele não menciona como sendo um trabalho revolucionário. Posteriormente, a gente sabe que foi também um trabalho revolucionário. Okay? Por que isso? Isso seria um tema de uma outra palestra, realmente, mas é provável que isso se deva ao fato que, no caso da relatividade especial, existiam alguns antecedentes, alguns antecessores dele, que estavam trabalhando em problemas parecidos, que também têm a ver com a luz, mas que não chegaram a colocar de maneira definitiva o problema. Einstein o faz, e principalmente quando a teoria é reformulada em termos de um aparelho matemático mais elegante, que foi introduzido por Minkowski em 1909, é que a gente percebe como era revolucionária a proposta de Einstein. Okay? As anteriores propostas de explicar a interação de um éter com as partículas digamos, cargadas, não levariam, agora não sabemos isso, a uma formulação da relatividade, por exemplo, a relatividade geral. Okay? Então, realmente, acho que o próprio Einstein não tinha uma consciência, na época, de que a relatividade especial também iria ser um trabalho realmente revolucionário. Okay? Mas, tudo bem, o que nos interessa aqui, e vamos a falar um pouco mais dele em breve, é o trabalho sobre a hipótese da luz, que também tem a ver com relatividade. Muito bem. Bom, a história do conceito da natureza da luz realmente se perde nos tempos mais antigos, mais remotos. Okay? Na época, e aqui vou falar apenas brevemente, porque é um tema que é mais para um historiador, mas muito fascinante, mas eu não teria muitas coisas para falar para vocês, porque é um tema muito amplo, mas a gente percebe, lendo a literatura, que a natureza da luz, em épocas anteriores, até esse cientista árabe, Al-Hazen, se confunde com o mecanismo de visão. Okay? Elas continuam realmente, ainda hoje, misturadas. De fato, os mecanismos da visão é uma área também especializada que tem muitas coisas para um especialista falar para vocês. Okay? Mas a própria natureza da luz se confundia com a natureza, com o mecanismo da visão. Com Al-Hazen, que foi um dos primeiros, talvez, de descrever a câmara escura, okay? É que realmente começa um período em que o estudo da natureza da luz é separado, digamos, do mecanismo fisiológico da visão. Okay? E isso permitiu, por exemplo, posteriormente, já no segundo milênio, que este aqui, você vê parte do primeiro milênio, Da Vinci compara o olho com uma câmera de luz. E, posteriormente, ainda alguns séculos depois, Kepler usa a geometria, porque uma dos méritos do tratamento de Al-Hazen era que foi uma teoria já física matemática, onde vocês podiam aplicar o conceito da geometria euclidiana, que era a matemática avançada da época. Okay? Bom, então, a partir de Kepler, vem o que podemos chamar o estudo da luz no contexto da física moderna. Okay? É um caminho muito longo, do qual eu espero dar apenas uma pincelada, e de fato é um caminho que não está fechado. Certo? Bom, uma pessoa que tem um papel, uma situação bastante especial é Newton. Newton, ele usualmente se fala que ele tinha uma posição, uma teoria da luz que considerava a luz como um corpúsculo.
na verdade era um pouquinho mais complicado. Okay? Ele já tinha descoberto os anéis de Newton, o que nós chamamos de anéis de Newton, que é aquelas figuras que se formam em lâminas transparentes finas. Okay? Mas, mesmo assim, ele insistia que a luz era uma partícula, mas essa partícula induzia oscilações no éter. Okay? E o fato da explicação dos anéis de Newton, ele deixava para outros explicarem como se podia adaptar para essa visão da luz como uma partícula. De fato, mesmo que Newton tem uma visão que até certo ponto é interessante, porque se parece um pouco mais à visão atual de que a luz é partícula e onda. O Newton também já tinha isso, mas essa característica. Porém, nos anos posteriores, apenas a visão corpuscular é que realmente ganha mais força na comunidade dos estudiosos da luz. Okay? Em parte, isso se deve ao seguinte: a ideia do atomismo era muito forte na época de Newton. Incrível, talvez era mais forte que o atomismo do século XIX, que, apesar de que na época é quando supostamente renasce o atomismo com John Dalton, na química, mas os átomos não eram levados a sério como entidades reais. E isso até as primeiras décadas do século XX. Okay? Mas, na época, me tenho a impressão que físicos como Newton levavam mais a sério a hipótese realmente do atomismo. Também a propagação retilínea da luz lembra mais a um corpo com uma estrutura, com uma partícula, e também o fato que a decomposição das cores espectrais, que mostro a seguir, vocês conhecem o experimento crucial de Newton, separando a luz branca em suas cores. Certo? Essas cores eram mantidas, ela mantinha sua identidade se vocês continuavam colocando um prisma posterior. Então, acho que essas três características fizeram que realmente apenas o caráter corpuscular de Newton ficasse realmente mais trabalhado na comunidade dos físicos até bem adentro do século XIX. Certo? Na época, também a questão se a luz tinha uma velocidade finita ou infinita era discutível. Descartes, por exemplo, ele achava que a velocidade da luz era infinita. Okay? Provavelmente o primeiro que tentou medir a velocidade da luz foi Galileu, com uma experiência mais ou menos dessa forma, em que ele colocava dois ajudantes a uma distância de alguns quilômetros, no máximo, talvez 1 quilômetro, e ele tentava ver a diferença no atraso da resposta dos ajudantes para ver se ele conseguia detectar quanto tempo a luz levava de um lugar a outro. Claro, ele não conseguiu chegar a nenhum valor, porque realmente agora nós sabemos que essa distância é nada para a luz. Okay? Mas a primeira experiência ou observação que mostra de maneira não ambígua que a luz tem uma velocidade finita, ou seja, que ela leva um tempo para percorrer uma distância, foi com Olaf Romer, quando ele, fazendo um estudo minucioso, já nessa época a mecânica de Newton, a dinâmica de Newton permitia ter um conhecimento muito bom do sistema planetário e das luas, por exemplo, de Júpiter, e ele observando, então, cuidadosamente os eclipses ao longo de vários meses, ele observa que há um atraso dependendo das posições em que se encontra a Terra com relação a Júpiter. E com isso ele consegue determinar que a velocidade da luz, ou seja, ele atribui esse atraso ao fato que a luz leva um tempo para percorrer essa distância. O valor que dá Romer, ele não chegou a dar um valor específico, mas ficou claro que era finito. A velocidade da luz era finita.
ok? Esse foi então ainda em 1676. Okay? Bom, posteriormente foram feitos vários experimentos. Fizeau, com sua famosa experiência da roda, e Michelson, já em 1927, dá valores que estão razoavelmente em acordo com o que nós conhecemos agora da velocidade da luz. Okay? De fato, como vou mencionar mais para frente, agora a velocidade da luz é a quantidade, é a constante fundamental da física melhor medida de todas. Okay? É tão bem medida que a partir de 1983 ela não tem mais erro experimental. Passou a ser um número absoluto. Okay? Isso porque as incertezas nas medidas da luz, as maiores fontes de incerteza eram da definição do metro. Então agora se inverte, a luz passa a ser a que define o metro, e não o contrário. Bom, mais ou menos meados do século XIX, o começo, Thomas Young faz uma experiência que é uma das experiências mais cruciais da história da ciência, que é a sua famosa experiência das duas fendas, nas quais você faz passar um raio de luz por duas fendas e eles produzem esse efeito chamado de interferência. E aqui vocês têm outra visão, okay? Que é típico de ondas. Okay? Vocês já devem ter observado isso, bom, os estudantes no laboratório com luz mesmo, ou então qualquer pessoa deve ter observado isso com ondas na água. Okay? Esse fenômeno de interferência que diz mais luz pode ser escuridão. Perdão. Isso é típico de onda. Uma partícula ela sempre se acumula. Okay? Mas vocês podem aumentar a luz e vocês produzirem uma região onde a luz diminui. Okay? Então isso convenceu realmente aos físicos que a luz realmente era uma onda. Okay? Posteriormente, Fresnel e outros matemáticos franceses elaboraram uma estrutura matemática muito profunda e colocaram a base da teoria das ondas em base firme matematicamente. Okay? Em particular, Fresnel explica a polarização da luz assumindo que a luz seja uma onda transversal. Okay? Ou seja, é um tipo de onda que lembra mais as ondas nas cordas de um violão que as ondas do som, que são ondas longitudinais. Aliás, na época, o som era bem estudado, bem conhecido pelos físicos, e então a analogia com o som também foi bastante utilizada na época, mas a dificuldade era de entender a polarização, que é um efeito que não acontece com o som. Okay. Bom, então, claro, aí surgia a questão, bom, é uma onda, mas uma onda em quê? Porque todas as ondas a gente sabe que implicam perturbações em algum tipo de meio. O som no ar, as ondas da água, na própria água. Então, um passo fundamental para chegar a ter uma visão melhor do assunto foi Faraday, que provavelmente seja o cientista experimental maior de todos os tempos. Talvez Rutherford seja um físico que faça algo pode ser considerado que chegou perto dele. Ele introduz o conceito de linha de força, ou seja, o conceito de campo nasce de uma maneira intuitiva com a proposta de Faraday. Okay? E ele já tinha, em 1846, o fato que a luz não deveria ser uma vibração no éter, mas uma vibração nas linhas de força. Ou seja, Faraday já colocava digamos, fazia uma reviravolta. Continuava considerando oscilações, mas tirava o éter, coisa que sabemos que é apenas com Einstein e a relatividade especial é que vai ser conseguido de maneira definitiva. Okay? E
os experimentos de Maxwell e outros físicos levaram a Maxwell, em 1864 e os anos posteriores, a formular a que nós conhecemos agora como teoria eletromagnética, ou teoria do campo eletromagnético, no qual ele unifica os fenômenos magnéticos, os elétricos e a óptica. Okay? Digamos que essa foi a segunda vez que os físicos conseguiram unificar, entre aspas, fenômenos físicos. Os físicos sempre tentam fazer isso. É interessante que Faraday, naquela época, ele já tentava ver efeitos gravitacionais na luz. Okay? Ou efeitos também magnéticos nos átomos. Coisa que também, só apenas algumas décadas posteriormente, com Zeeman, iria ser observado de maneira também definitiva e que iria permitir, nas décadas, já no século XX, a formulação da aplicação melhor do efeito Zeeman com a mecânica quântica. Então, eu falo que é a segunda, porque talvez a primeira foi de Newton, quando ele unifica os movimentos celestes com os movimentos terrestres. Antes de Newton, as pessoas pensavam que as leis que regiam o movimento do céu eram diferentes dos que descreviam o movimento aqui na Terra. Esse é um bom exemplo, realmente, porque essa ideia de unificação que os físicos têm na atualidade realmente não nasceu agora. E esse aqui é um valor, o Maxwell calcula, porque os parâmetros que apareciam nas equações dele permitiam fazer o cálculo da velocidade das ondas de luz e ele obtinha um valor, bom, que não era mas este aqui é o valor atual. Vocês veem que eu coloquei aqui identidade porque agora é considerado um valor exato. Okay? Provavelmente, ninguém mais vai medir a velocidade da luz de novo. Esse vai ser um valor, a menos que existam algumas reviravoltas aí. Muito bem. Então, com Maxwell, a visão ondulatória da luz chega ao máximo. Okay? E, principalmente, quando Hertz, em 1889, confirma que existem ondas eletromagnéticas. Nas propostas para descrever as interações, os efeitos elétricos e magnéticos, não existiam as ondas eletromagnéticas. Essa era uma característica típica da eletrodinâmica de Maxwell, e de fato ele sabia, foi uma das previsões dele, enquanto que em outras, como a eletrodinâmica de Weber, não existia esse tipo de fenômeno. Okay? Isso foi realmente uma reviravolta e depois disso, apesar que vocês podem ver no livro de Maxwell, que no prefácio ele diz lá que a teoria de Weber também é uma opção, mas realmente a partir desse ano não teria mais chance. Okay? Claro, então surge de novo, bom, tudo bem, ondas eletromagnéticas são ondas e elas devem se propagar nesse meio, okay? Que é o éter. O tipo de ondas, então, que é descrito são ondas transversais no sentido que a luz, então, é vista como uma combinação de campos elétricos numa direção e campos magnéticos na direção ortogonal. E ambas ortogonais à direção do movimento. Okay? Essa era, então, a visão que fica firmemente estabelecida com os experimentos de Hertz. Bom, mas aí havia um problema. Certo? E o problema que Einstein viu, que esses primeiros trabalhos de Einstein realmente são uma joia, porque tanto na relatividade especial quanto da natureza da luz, que eu vou mencionar em breve, ele procura contradições que as teorias físicas tinham na época. A teoria de Maxwell, e principalmente na teoria de Lorentz do elétron, onde vocês tiram todos os meios, fica fontes, cargas e correntes no vácuo. Ela tinha uma invariância que foi Einstein que descobriu, que aquela invariância que todos nós falamos agora, a invariância de Lorentz.
Se vocês pegam a equação de Maxwell macroscópica, vocês não vão encontrar essa invariância. Porque vocês têm uma série de relações lá que não são fundamentais, entre aspas. Okay? Então, o Einstein observou o seguinte: no fenômeno de indução que tinha sido descoberto por Faraday, e que o próprio Faraday interpretava como sendo uma propagação de ondas elétricas, o Faraday usava esse termo, ondas elétricas. Vocês sabem, a indução é um efeito onde o importante é o movimento relativo entre um ímã e, digamos, uma esfera elétrica. O movimento relativo causa uma corrente nos fios. Ok? Agora, isso parece tão simples, ok? Então, aí você pergunta, bom, mas o que está se movendo aí? Ou seja, como explico isso se eu me coloco no observador no ímã ou na bobina? Okay? Você conseguia explicar o efeito, mas usando conceitos diferentes. Se você vê do ponto de vista da bobina, você vê uma variação do campo magnético. A gente sabe, de Faraday justamente diz isso. Uma variação do campo magnético induz um campo elétrico. O campo elétrico, então, faz que circule uma corrente. Mas se eu vejo isso sentado no ímã, que aqui está simbolizado por uma carga, aí eu não vejo campo magnético variável, okay? Mas eu vejo uma força eletromotriz aqui. Okay? Então, nos dois casos, você acaba explicando realmente que existe uma corrente. Okay? E essa é a simetria que Einstein viu, e de fato, agora depois de Einstein, sabemos que o próprio conceito de campo elétrico e magnético é relativo. Certo? Vocês têm que falar sempre qual é o observador que está medindo um campo elétrico e um campo magnético. Okay? Ele é igual que, no caso das coordenadas, que os conceitos de simultaneidade não são mais absolutos. Okay? Você tem que falar quem que está medindo o tempo, quem que está medindo uma distância. Okay? Então, Einstein, nesse mesmo trabalho, além da parte puramente cinemática da teoria da relatividade especial, ele aplica no eletromagnetismo. Okay? E com isso, bom, ele chega à conclusão de tudo isso, em poucas palavras, o éter não é necessário. Okay? Então, com Einstein, em 1905, realmente o éter, pelo menos o éter entendido, o éter luminífero, não é mais necessário para você descrever os fenômenos eletromagnéticos. Isso é muito importante porque, como mencionava antes, os precursores de Einstein, que tentavam explicar por que não era observado o movimento com relação ao éter, eles introduziam dinâmica complicada. Na verdade, eles estavam querendo entender qual era a dinâmica do éter com a matéria. E Einstein não fez isso. A formulação de Einstein era estritamente cinemática. Okay? Isso é interessante porque umas equações do tipo E igual a mc quadrado, nas teorias anteriores a Einstein, o E, a energia, era calculável a partir de uma dinâmica. E tinha expressões complicadas. Então, naquelas teorias, você tinha uma variação legítima da massa com a velocidade. Na relatividade de Einstein não existe essa mudança da massa com a velocidade, apesar que nos livros, texto, é muito usado esse conceito. Okay? Não existe. Mas o próprio Einstein, no artigo inicial, não enxerga bem isso, porque esse conceito fica mais claro quando você usa um formalismo chamado covariante, como o quadrivetores. Okay? O Einstein introduz conceitos como massa transversal, massa longitudinal, que realmente não são conceitos físicos legítimos. Okay?
Bom, alguém falou alguma vez o seguinte diálogo entre Poincaré e Einstein num dos congressos Solvay. O Poincaré pergunta para Einstein: qual é a dinâmica que você usou para a sua teoria? E Einstein responde: nenhuma. E só falaram isso. Realmente, isso faz a diferença do Einstein e os precursores. Os precursores tentavam encontrar uma dinâmica. A dinâmica de Einstein ficaria posterior. No artigo da relatividade especial, é apenas cinemática, e quando aplica numa teoria, ele aplica na teoria de Lorentz, ou de Maxwell, Lorentz. Okay. Bom, então temos que, em 1905, a luz é uma onda que não precisa de um meio. Essa é, digamos, a diferença de outro tipo de ondas. Okay? Para isso, bom, Einstein usa dois princípios básicos da relatividade, que o princípio da relatividade já tinha sido formulado na mecânica por Galileu, mas Einstein o generaliza. Essa era outra questão que os antecessores do Einstein procuravam. Como generalizar o princípio de relatividade? Okay? Einstein generaliza e também introduz o conceito da constância da velocidade da luz, que é independente do movimento da fonte. Bom, então, a partir de Einstein, temos que a luz é uma onda que ela se gerada por movimento, por campos elétrico e magnético oscilatórios, um criando o outro. Okay? Pelas equações de Maxwell, um campo elétrico gera um campo magnético, e um campo elétrico variável no tempo gera um campo magnético, e um campo magnético variando no tempo cria um campo elétrico também. Okay? Então o éter estava morto. Bom, então temos um quadro razoável da luz no início do século XX. Okay? Mas aí vem outro aspecto no qual também Einstein iria ser realmente bastante importante. As leis da física quântica que vocês conhecem, se tem algum ponto que podemos colocar como origem, certo? Tudo isso é meio arbitrário, mas acho que não há muito exagero de você falar que quando Kirchhoff, físico, e Bunsen, o químico, colocam as bases firmes do que agora nós conhecemos como método espectroscópico, começou realmente o que nós podemos chamar a física quântica. Okay? Porque foi ela que, bom, levaria, depois de passar por os estudos puramente espectroscópicos de Bunsen, passando por Balmer e chegando até Bohr, ou por estudo puramente da radiação, passando por Wien e chegando a Planck. Você vê, as linhas amarelas ou laranjas estão ligadas com problemas relativos à radiação, e as vermelhas com problemas relativos à matéria. Okay? Aqui temos o átomo de Bohr, que faz uso da hipótese de Planck, e Einstein também é influenciado por Planck. A direção da flecha indica quem influiu quem. Okay? Muito bem, então, entre parênteses, a espectroscopia realmente é uma técnica, entre aspas, realmente revolucionária. A espectroscopia permitiu ter um método de análise químico eficiente. Nos anos posteriores aos trabalhos de Bunsen e Kirchhoff, foram descobertos em torno de 10 elementos químicos novos, incluindo o hélio no Sol. O hélio foi descoberto primeiro no Sol e antes que na Terra. Okay? Então, você vê, era um método químico importante, poderoso. Por outro lado, quando permitiu ter todo esse conjunto de dados dos espectros dos elementos, inclusive os mais complicados como o ferro, permitiu que posteriormente tudo isso fosse explicado primeiro por Bohr e posteriormente por as formulações da mecânica quântica
de Heisenberg-Schrödinger, okay, passando por de Broglie com sua hipótese da natureza ondulatória da matéria, bom, até chegar a que nós conhecemos agora como teoria quântica de campo. Okay. Mas também a espectroscopia permitiu o nascimento de novas ciências, por exemplo, a astrofísica. Antes dos métodos espectroscópicos, as pessoas que estavam interessadas em estudar os céus usavam apenas um telescópio óptico. Esse era o único meio. Quando eles se deram conta disso, eles propuseram, olha, com isso podemos começar a estudar a luz que chega das estrelas. Então, os astrônomos começaram a usar a ferramenta, a espectroscopia como ferramenta de estudar os fenômenos nas estrelas. Okay? Isso, no século XX, iria se converter, então, em astrofísica e também a cosmologia moderna, que tem agora uma série de técnicas precisas, de maneira que a cosmologia, como vocês já devem ter escutado em alguns seminários anteriores, a cosmologia virou, nos últimos 10, 15 anos, uma ciência exata. O sea, no sentido das medidas, não são mais aquelas imprecisas de antigamente. Okay? Então, a espectroscopia realmente não é bom subestimá-la. Realmente ela foi, resumindo, um método de análise química, um método que permitiu o nascimento da astrofísica e permitiu a acumulação de dados que levariam à formulação da mecânica quântica. Okay? Muito bem. Então, aqui, bom, vamos voltar a esse quadro mais para frente. Mas, apenas voltando um pouquinho nessa parte, logo depois de estabelecer as leis da espectroscopia, o Kirchhoff propõe o problema de encontrar essa função universal que descreveria a radiação em equilíbrio com a matéria. Okay? Vocês conhecem muito bem ela, já estudam nos cursos. É interessante que o que Einstein diz, um pouco já no século XX, seria edificante se se pudesse pesar a massa cinzenta que foi sacrificada pelos físicos no altar da função de Kirchhoff. E o fim desses cruéis sacrifícios ainda não está à vista. Okay? De fato, a pesquisa em estudo da radiação em equilíbrio com a matéria chegaria até 1927, por aí. Tá? É só lembrar que a estatística de Bose é de 1923. Okay? Então, nas primeiras 3 décadas do século XX, os físicos trabalharam muito para encontrar diferentes maneiras de deduzir essa equação, essa função universal. Okay? E também vocês sabem que quem descobriu ela, das primeiras, depois foi redescoberta várias vezes, foi Planck, com essa famosa expressão agora. Para deduzir essa expressão, o Planck teve que fazer uso de uma hipótese de que a luz emitida pelos radiadores microscópicos, o modelo de Planck era, a matéria era representada por osciladores. Essa não era uma aproximação, porque se a matéria tem equilíbrio térmico, então tanto faz se você usa um átomo completo ou uma molécula. Certo? Pode complicar os cálculos, mas como está em equilíbrio, vocês podem usar tranquilamente um oscilador carregado emitindo radiação. Então, o que o Planck quantiza é a emissão da radiação emitida pelos radiadores microscópicos. Okay? Okay. Isso é importante, ou seja, com isso o Planck descreve as famosas curvas que os experimentais tinham observado um pouco antes, que, aliás, também é um outro exemplo de como os métodos experimentais são um pouquinho esquecidos pela história da ciência. Mesmo aceitando isso e tentando lembrar os nomes das pessoas que mediram isso, eu sempre esqueço. Tá? Mas o de Planck não, Planck todo mundo sabe. Né? Mas realmente ele foi uma bela descoberta experimental que essa radiação tinha essa forma. Certo? Um dos nomes acho que é o Rubens, mas sinceramente sempre esqueço e isso não deveria acontecer. Okay? Bom, aí ele
o Planck tem que assumir que a energia então emitida é um N, aqui está faltando um fator a energia mínima seria esta aqui, H é Ni, onde Ni era a frequência da radiação e H era uma nova constante fundamental da natureza, da física. Okay? Bom, em 1918, o Planck ganha o prêmio Nobel em reconhecimento aos seus serviços para o avanço da física e sua descoberta do quantum da energia. Okay? Vejam, o quantum da energia muitas vezes se confunde com o quantum da radiação eletromagnética. Essa foi a tarefa de Einstein. Okay? Em 1905, naquele trabalho que o Einstein considerou revolucionário, também o Einstein observou o seguinte: olha, tem uma simetria. A gente considera os processos de partículas como descontínuos, mas na radiação tratamos eles como algo contínuo. Os de partículas descontínuo e a radiação contínua. Okay? O formalismo físico fundamental teria que tratar os dois do mesmo jeito. Realmente, aí o Einstein estava 30 anos na frente, porque esse formalismo que ele procurava só realmente iria ser colocado de maneira matematicamente consistente 30, na verdade mais, 50 anos depois. Certo? Então, no livro texto, normalmente se coloca como que a hipótese do quantum de luz, que mais tarde iria ser chamado fóton, é o efeito fotoelétrico, o efeito quantum e às vezes Planck, mas o Planck realmente não pode ser considerado o proponente do quantum de luz. Okay? Ele quantizava a emissão da matéria, da radiação, e não a radiação em si. Ou seja, para Planck, a radiação que emitia os radiadores continuava sendo ondas esféricas, okay? Propagando-se de maneira contínua. E para Einstein, não. Para Einstein, o processo de radiação era direcional. O fóton era emitido em uma direção específica, não era mais uma onda esférica. Então, vocês veem a diferença conceitual. Okay? Bom, é curioso que Hertz, no mesmo trabalho que ele descobre as ondas eletromagnéticas e confirma definitivamente que a luz é uma onda, ele observa outro efeito que na época ele não chamou assim, mas ele observa que a luz ultravioleta, incidindo em um metal, emite uma corrente elétrica, que posteriormente físicos como Lennard e outros identificam como elétron. Aliás, essa identificação como um elétron é importante pelo seguinte: o elétron como partícula fundamental tinha sido descoberto em 1897 por Thomson. E Thomson já faz a identificação do elétron como sendo um constituinte universal da matéria. Não era um íon a mais que estava aí, era um constituinte universal da matéria. Aí há um corte epistemológico, como diriam alguns autores. Estava sendo descoberto um constituinte universal da matéria que não era o átomo. E posteriormente se percebe que, para confirmar a hipótese de Thomson, que efeitos fotoelétricos também produzem elétron. Era o mesmo elétron, com a mesma carga, com a mesma massa. Tinha outra fonte de elétrons na época natural, que era a radioatividade beta. Os materiais radioativos emitem as radiações, uma das quais é elétron. Mas isso não era claro na época. Eles chamavam raios beta. Tinham carga negativa, mas depois se vê que eles coincidem com o elétron. Então, não são raios beta, são elétrons. Okay. Isso colocaria problemas mais para frente, porque depois se observou que esses elétrons beta, raios beta, eles vinham do núcleo e não do átomo. Okay. Mas isso é para outra oportunidade. Okay. Então, as características que tinha o efeito fotoelétrico realmente não se explicavam pelos conceitos puramente clássicos.
Ainda que esse porém aqui é pelo seguinte: posteriormente, já na década dos anos 20, 1927, foi mostrado por um físico chamado Wenzel, que é o mesmo de WKB, o W de Wenzel. Ele mostra que você pode encontrar as leis que descrevem o efeito fotoelétrico numa teoria semiclássica. Nessa teoria semiclássica, o fóton, ou seja, a radiação eletromagnética é clássica e apenas se quantiza a matéria. Okay? Ou seja, visto a posteriori, para o efeito fotoelétrico, o conceito de fóton não era necessário. Okay? Mas, historicamente, foi aí que Einstein o introduz. Bom, de fato, que o fóton é necessário vem posteriormente a ser confirmado de maneira indireta, como vou mencionar daqui a pouco, pela formulação de uma teoria quântica relativista e também por experimentos com raios laser e experimentos com dupla fenda feitos fóton por fóton. Okay. Mas na época você podia, até 1930 ou 40, ou talvez posteriormente, você poderia pensar, realmente os fótons existem? Ok. Então, o Einstein, o título do trabalho de Einstein, de 1905, onde ele propõe que o fato que a luz seja uma partícula, ou pelo menos tenha a característica de uma partícula, se chama Sobre um ponto de vista heurístico da produção e transformação da luz. Heurístico porque ele, até o fim da vida, ele continuou pensando que ele não sabia, e acho que ele tem razão, não só ele, nós também, não sabemos assim definitivamente o que realmente é o fóton, a luz, a radiação, ok? Mas, do ponto de vista heurístico, ele colocava que a luz deveria ter também essa propriedade de partícula, e não apenas onda. Veja que, em 1905, o Hertz não tinha nem 15 anos, nem 10 anos, aliás, não, mais de 15 tinha, em 1887 já tinha confirmado que a luz era uma onda. Agora, vem Einstein e nos diz, não, mas ela também é partícula. Okay? E ele é bem claro, veja só, o que tem azul aqui, um número finito de quantas, ou seja, ele está preocupado na produção da radiação. Um número finito de quantas localizados em pontos do espaço que se movem sem se dividir e que podem ser absorvidos ou gerados somente em unidades integrais. Okay. Já não era mais a onda esférica de Planck, era uma concentração de energia com uma direção bem definida. Okay. Bom, uma observação, esse trabalho de Einstein não foi feito, como às vezes a gente chega a pensar pela leitura dos livros texto, não foi feito para explicar o efeito fotoelétrico. Ele foi um trabalho feito para explicar como ele podia resolver essas assimetrias que existiam no tratamento das partículas e da radiação. De passagem, ele aplica essa teoria em vários aspectos. Um deles, em vários fenômenos. Um deles foi o do efeito fotoelétrico. Okay? Ele observou que, se assumia esse formalismo, ele chegava à expressão correta que descrevia o efeito fotoelétrico. Então, o resultado principal é a proposta de que a luz tem propriedades de partículas também. Okay? É curioso o seguinte, que ninguém ganhou um prêmio Nobel pela hipótese do quantum de luz. Só para comparar, de Broglie, ele ganhou bem claro com essas letras. Você vê no site do Fundação Nobel, de Broglie ganhou o prêmio Nobel em 1921 pela descoberta da natureza ondulatória da matéria. O Einstein estava dizendo, olha, a radiação também tem propriedades de partícula. Isso não foi reconhecido em nenhum prêmio Nobel. Quando o Einstein mostra como ganha o prêmio Nobel, ele faz a fórmula do efeito fotoelétrico. A fórmula, a equação que descreve o efeito fotoelétrico, que vai aparecer por aí daqui a pouco,
ele estava correta, os físicos aceitavam isso. Mas a teoria que estava atrás dessa equação, ela não era aceita, não foi aceita até perto dos anos 30. De fato, os outros fenômenos que Einstein analisa nesse paper passam a ser a base também depois da fotoquímica, quando ele observa que a luz ultravioleta pode ionizar partículas em base fotoquímica. Explica outros fenômenos. Então, a equação que descreve o efeito fotoelétrico é esta, vocês também devem conhecer bem, e vejam como foi uma hipótese tão mal recebida pela comunidade que em 1913, ou seja, 8 anos depois do trabalho de Einstein, quando alguns membros eminentes da Academia Prussiana de Ciências propõem Einstein para ser membro da academia. Eles dizem, olha, tudo bem, às vezes tem errado algo, como por exemplo na sua hipótese dos quantum de luz. Mas tudo bem, ainda assim ele foi um cara muito bom, então vamos admitir ele como sócio na Academia Prussiana. Certo? O próprio Millikan, que ele passou 10 anos tentando provar que a equação de Einstein não era correta, ele termina confirmando-a. Mas veja só, a despeito do aparente e completo sucesso da equação de Einstein, ou seja, esta, a teoria física é insustentável até pelo próprio Einstein. Esse, pelo próprio Einstein, é um pouco curioso, né? Parece que nesses anos o Einstein está fraquejando um pouco, porque realmente ele estava sozinho nesse momento com relação à hipótese do que depois iria ser chamado fóton. Okay? Em 1922, o Bohr ganha o prêmio Nobel por seus trabalhos da física atômica. É comum encontrar em livros texto que o Bohr rompe com a eletrodinâmica clássica. Em parte, Bohr rompe com a eletrodinâmica clássica com relação à estabilidade do elétron, mas o Bohr continuou pensando sempre que a transmissão da luz era clássica. Porque o problema era o seguinte, a radiação existe mesmo no vácuo. Então, tudo bem, o Planck quantiza a matéria. O Bohr quantiza também as emissões, os átomos, mas a radiação se propaga no espaço. O que é? É Maxwell para Bohr. Porque realmente, se vocês não aceitassem o Maxwell, apareciam conflitos, como o próprio Bohr fala na entrega do prêmio Nobel. Ele diz, apesar de seu valor heurístico, a hipótese dos quantas de luz levou a um dilema bastante imprevisto, pois qualquer imagem corpuscular seria, obviamente, irreconciliável com os fenômenos de interferência que só podem ser descritos em termos de uma imagem ondulatória. A hipótese dos quantas não é capaz de trazer alguma luz sobre a natureza da luz. Certo? Bohr, 1922, e é interessante o seguinte, o Einstein tinha ganho o prêmio Nobel em 1921 pela equação do efeito fotoelétrico. Mas esse ano não houve entrega do prêmio Nobel. O prêmio Nobel de 1921 seria entregue em 1922 também, ano em que Bohr recebeu o prêmio Nobel. Ou seja, o Bohr estaria falando isso, em princípio, com Einstein na plateia. Mas Einstein não assistiu à entrega do prêmio Nobel porque estava em Japão. Seria interessante realmente ver o debate, mais um debate, porque eles tiveram muito ao longo da vida deles, com relação a isso. Okay? O efeito Compton foi um efeito que realmente convenceu a maioria dos físicos que realmente o fóton era uma partícula. Okay? Pelo menos tinha características de partícula. Okay? Esse é um efeito que você pode considerar que a radiação interagindo com a matéria produz uma radiação com uma energia diferente e uma matéria que está representada aqui pelo elétron com uma energia diferente. Okay? Para descrever a cinemática desse efeito, você precisa realmente assumir que aqui vem uma partícula com um momento bem definido, okay? Uma energia bem definida, ou seja, que aqui vem o fóton. Okay? Isso convenceu. Mas mesmo assim, o Compton ganha o prêmio Nobel pela descoberta do efeito que leva a seu nome. Tá?
Eles não falaram, apesar de que o apresentador menciona um pouco sobre o quantum da radiação, essas palavras que o prêmio Nobel, a Comissão Nobel dá, dizem bem claramente, resumiu por que você está levando. Eles poderiam ter falado pela confirmação da hipótese do fóton, mas não foi assim, ok? Em parte, também, o quantum tinha sido relegado em 25 e 26, porque esse efeito quantum, se vocês leem os artigos dele, é quase como está reproduzido nos livros. É uma cinemática um pouco simples. E na época, 1925 e 26, a formulação da nova dinâmica, toda poderosa, de Heisenberg e Schrödinger, estava sendo colocada. Ou seja, o efeito quantum foi considerado mais ou menos obsoleto, ainda que a importância dele experimental foi reconhecida. Muito bem. Mesmo em 1924, Bohr, Kramer e Slater publicam um artigo que chamava A Teoria Quântica da Radiação, onde eles vão contra o fóton, contra a hipótese do Einstein. Okay? E provavelmente não foi aí que o Bohr parou de acreditar nessa hipótese. Okay? Na Conferência de Como de 1927, que é famosa porque é aí onde Bohr coloca o que nós chamamos agora de interpretação de Copenhague, da mecânica quântica. Ele ainda observa algumas coisas, por exemplo, com relação ao postulado de quantum, atribui uma individualidade de todo o processo atômico, implica renunciar à coordenação causal do processo atômico no espaço e no tempo, no que se refere à luz. Sua propagação no espaço e no tempo é descrita de maneira satisfatória pela teoria eletromagnética. 1927. Okay. Muito bem. Quando Slater e Bohr e Kramer publicam seu trabalho, Einstein está no Rio de Janeiro. E ele faz o que talvez seja a última palestra pública, ou seja, a última vez que ele fala em público sobre a teoria da luz. Okay? E aí ele pronuncia essas palavras também, que deixam claro realmente um pouco satisfeito que ele se sentia. A despeito dos esforços dos físicos, uma síntese lógica do quantum e da teoria ondulatória tem sido um fracasso até agora. Por essa razão, a questão da realidade do quantum corpuscular da luz é muito controverso. É interessante porque nesse ano, 1925, está sendo formulada por Heisenberg a mecânica matricial, que iria ser o quadro conceitual no qual o fóton iria se encaixar melhor. Okay? Com isso, a separação, como uma teoria quântica relativista, a separação entre matéria e partículas se desvanece, mais ou menos. Tem alguma diferença, mas um pouquinho mais técnica. Ambas têm os dois tipos de comportamento. A luz é uma onda e uma partícula, ou não é uma onda e não é uma partícula. E o mesmo se aplica ao elétron. Muito bem. Bom, realmente o Einstein, ainda 4 anos antes da morte dele, ele escreveu uma carta ao seu amigo Bezo, que iria morrer também um pouco depois dele. Todos esses 50 anos de meditação não me levaram mais perto de responder à questão o que são os quanta de luz. Bom, depois disso, você não espera que eu traga a resposta aqui, né? Certo? Mas, tudo bem, algumas coisas são conhecidas posteriormente. Certo? Como curiosidade, a palavra fóton foi introduzida por um químico, Lewis, em 1926, mas se vocês conseguem ler daí, você vê que não é bem o fóton que a gente fala agora, né? Porque parece passar somente uma fração diminuta da sua existência como portador de energia radiante, enquanto que o resto do tempo é um elemento da estrutura do átomo. Eu tomo a liberdade de propor para esse novo tipo de átomo hipotético, que não é luz, mas joga um papel importante em todo o processo radiativo, o nome de fóton. Okay? Esse não é o fóton de Einstein, certamente. Mas a palavra ficou. O conceito... Bom, isso só mostra. O Lewis, se não me engano, também é um prêmio Nobel de Química. Como os conceitos estavam difíceis naquela época de ser bem claros para todos. O que sim se pode falar sempre a favor de Einstein é que mesmo nos anos de 1905 e 1909, quando ele faz esses trabalhos também importantes, e confirma em 1917 com outros trabalhos
que foram a base dos raios laser, é que ele realmente já intuía que a teoria final, entre aspas, teria que ser uma que unisse de uma maneira lógica os dois conceitos de onda e partícula. Bom, voltando àquele quadro, temos então que todo esse desenvolvimento que de alguma forma começou com Kirchhoff e Bunsen, okay, chega ao formalismo de teoria quântica de campos, que é colocado de maneira quase final por Dirac, mas quase porque precisava de estas três pessoas e de um quarto que é Freeman Dyson, que não coloquei aqui porque os que ganharam o prêmio Nobel, por isso foram estes três apenas. Okay? E Niemann, um conhecido físico israelense, que foi um dos proponentes de teoria o caminho do octeto, dos hadrons, que descreve os prótons, nêutrons, etc. Ele disse em um livro dele, escrito junto com Kirch, em 1965, Feynman, Schwinger e Tomonaga ganharam o prêmio Nobel de Física. Poderiam tê-lo recebido vários anos antes, porém Niels Bohr via com receio a nova teoria e sua atitude negativa impediu o Comitê Nobel de reconhecer o trabalho daqueles cientistas. Okay? Desculpa o espanhol. Okay? Então, você vê, realmente o Bohr foi uma pessoa muito influente na comunidade de física. Por exemplo, Sommerfeld, que é um físico que poderia ter ganho o prêmio Nobel, nunca foi proposto por Bohr. Nunca. Foram outros que propuseram e nunca ganharam. Todos os caras que Bohr propunha acabaram levando o prêmio Nobel, mas ele nunca propôs o Bohr. E o Bohr foi que levou, o Sommerfeld foi a pessoa que levou a última consequência ao modelo atômico de Bohr, introduzindo correntes relativistas e outras coisas. Bom, a teoria quântica de campos é interessante porque, bom, primeiro, ela acolhe naturalmente o conceito de quantum de luz, ok? E alguns dos efeitos dela poderiam ter sido observados muito antes, talvez, se a velocidade da luz tivesse outro valor, ok? Esse efeito, chamado efeito Casimir, é um efeito que duas placas descarregadas no vácuo, eles sentem uma atração entre si. Okay. Esse é o chamado efeito Casimir, que foi descoberto por Casimir em 1949 e posteriormente medido muito bem no laboratório, e ele faz uso desse conceito de teoria quântica relativista, que tem, entre outras coisas, conceitos novos como partículas virtuais, antipartículas, o vácuo cheio de partículas de Dirac, etc. E os seus efeitos observáveis estão, entre outros, o efeito Casimir, que acabo de mostrar, existência antimatéria, o deslocamento LAM, que é um efeito muito fino de separação das linhas espectroscópicas do átomo de hidrogênio. Tudo isso explicado pela essa teoria quântica. Okay? Nela, todos os processos são vistos como processos eletromagnéticos, são vistos como processos que ocorrem em pontos bem definidos do espaço e do tempo, através de emissão e absorção de fótons. Okay. Bom, eles têm uma dificuldade que foi resolvida por essas pessoas aqui, certo? E que, só mencionando rapidamente, e quero chegar ao fim mais rapidamente, a teoria de Dirac tinha um defeito ainda. Quando vocês faziam um cálculo mais preciso, o resultado é infinito. Então, uma teoria que faz um cálculo da infinito é uma teoria ruim. Ou, mais elegantemente, ela não é matematicamente consistente. Muito bem. Então, posteriormente, o formalismo introduzido por esses físicos, chamado renormalização, permitiu fazer cálculos tão precisos como, por exemplo, o fator G-2, que, no fundo, G-2 significa que o elétron tem spin 1,5. Tá? O cálculo teórico feito com formalismo de Feynman, Schwinger e Tomonaga dá este valor. Experimentalmente, dá este aqui. Ou seja, tem uma precisão de 1
em esses números, uma parte em 10 a 8. Dados mais recentes, esses não são muito atuais, a previsão aumenta ainda, tá? Okay? Então, realmente, esse mecanismo da renormalização realmente coloca a teoria de Dirac em uma base matemática firme, apesar de que o próprio Dirac não gostava dela. E, bom, então, com a QED, digamos que a gente podia pensar que a natureza da luz estivesse fechada. Não foi assim, porque agora nós sabemos. Os fenômenos da radioatividade e do eletromagnetismo parecem bem diferentes, não é? Bem diferentes. Mas uma das descobertas mais importantes na segunda metade do século XX foi que esse é um efeito de baixa energia. Quando você aumenta a energia, esses fenômenos se misturam. Então nós temos que o fóton não é mais fóton ele sozinho. Esse fóton se mistura com partículas, com bósons, que também são bósons como o fóton, se misturam com as partículas que descrevem os efeitos fracos. Ou seja, o decaimento beta, por exemplo, nuclear. Então, para energias do tipo 100 gigaelectronvoltios, a luz já não é ela só. A luz agora se mistura com outras partículas. Okay? A separação que nós vemos, olha, essa lâmpada é diferente de um átomo de urânio radioativo. Mas se a energia mais alta, os dois fenômenos se unificam no que é chamado agora o modelo eletrofraco. Okay? Os proponentes desse modelo ganharam o prêmio Nobel em 1979. Então, agora existe uma teoria que unifica a radiação com eletromagnética com outro tipo de radiação que é a responsável pela interação, pelo decaimento beta. Bom, nós sabemos ainda, assim, quando as energias aumentem, o fóton e os bósons fracos se misturam ainda mais com outro tipo de bósons, que são os que descrevem a força forte. Okay? Isso aqui, desculpa o espanhol, mas entre o inglês e o espanhol acabei escolhendo o espanhol. Não sabemos se haverá outra mistura mais para frente. Okay? Se o fóton, além de se misturar com o bóson fraco, se mistura com o bóson forte. Okay? Isso não sabemos realmente. Bom, mas mesmo assim, você poderia perguntar, será que tudo está sob controle? Não. Voltando à primeira década de 1900, segunda década do século passado, Einstein tenta compatibilizar a teoria da relatividade especial com a gravitação de Newton. Okay? Aliás, e você vai saber bem isso se você assiste uma palestra que o Jorge Matza, do Instituto de Física Teórica, vai ministrar aqui quinta-feira. Ele tenta, então, compatibilizar e propõe a teoria da relatividade geral. Nessa teoria, a luz passa a ter também outro atributo. Ela é fonte da gravitação. Na gravitação de Newton, a única fonte da gravitação é a massa. Na relatividade geral, não é apenas a massa, qualquer coisa que tenha energia está no lado direito das equações de Einstein. Então a luz é energia, a luz também curva o espaço-tempo, a pressão também. Então agora temos que a luz tem um atributo e a pergunta seria, bom, qual seria a descrição da luz numa teoria que unifica a relatividade geral e a mecânica quântica? A resposta está aqui embaixo, não sabemos. Okay? Então, vocês veem que a procura dessas leis mais gerais vai modificando o que nós damos por bem confirmado aqui embaixo. Tá? Porque o fato que a luz seja a fonte da interação gravitacional é clássico. Porque as duas teorias, a relatividade geral e a mecânica quântica, não se encontram ainda. Esse é um dos problemas que os físicos teóricos estão atacando e não sabemos realmente qual vai ser
os cambios que vamos ter que fazer na nossa concepção de luz, quando essa teoria finalmente seja formulada. Okay? Então, espero que ter deixado a impressão para vocês que a resposta, afinal, o que é a luz, continua, sem resposta. Ou seja, é um campo de batalha que ainda está sendo travado. Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente então abre para perguntas da plateia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tenho duas perguntas. Uma delas o campo elétrico e o magnético depende do observador, como você disse. Sim. E o campo elétrico e magnético que compõe a luz também depende do observador? Se eu estiver passando luz e eu começar a correr, não, eu vou ver o campo elétrico e o magnético da luz diferente? Não, porque justamente a combinação que dá a luz é um invariante de Lorentz. Então não depende do observador. Outra pergunta, você falou da interação eletrofraca, que de alguma maneira conjuga matéria e luz. Sim. Mas eu não preciso da interação eletrofraca para explicar a formação de pares, elétron-pósitron. Preciso, quando eu tiver muitos fótons? Precisa, se você estiver com um fóton que estiver muito energético, por exemplo, você precisaria. Okay? Ou seja, tudo isso depende da energia em que você está. Por exemplo, se você envia um raio gama normal e a interagir com um núcleo, vai criar pares. De fato, foi assim que foi descoberta a criação de pares, lá nos anos 30 e 40. Mas se as energias fossem da ordem dos gigaelectronvolts... se eu só tiver fótons, eu também consigo formar pares. Sim, mas o processo que vai formar pares vai ter que ter a correção fraca. Tá ok? É mesmo? É mesmo. Ou seja, o processo continua sendo o mesmo. Um fóton cria par antipar. Mas os cálculos teóricos vão ter que levar em conta correções que vêm puramente da parte fraca. Você está falando dos problemas com a quantização da luz, né? Alguma hora você menciona a conservação da energia aí, alguma dessas suas, mas eu não consegui ler, acho que passou para... Sim. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, a gente entende a dificuldade de entender a luz como uma partícula por causa da interferência e tal. Agora, se você pensar em termos da conservação da energia, se ela sai do átomo, se no átomo a energia está quantizada, na hora que ele sai do átomo, vai para o campo eletromagnético, como é que as pessoas pensavam que ela poderia... Não, justamente aí estão as dificuldades. E a proposta de Kramer e Bohr justamente tentava eliminar isso, porque se você pensa que a luz está sempre emitida em quantidades proporcionais a Gani, você pode encontrar na prática energia de diferentes, luz de diferente energia. Então há uma contradição. Você está produzindo coisas sempre, independentemente se você veja ela como uma partícula. É uma contradição. Então, por isso, o Bohr, e Slater e Kramer, eles propõem que nos processos de emissão de luz, a energia se conserve apenas de maneira estatística, e não de maneira absoluta. Porque ele sabia que tinha essas contradições aí, como é isso? Você vê a radiação de qualquer tipo de frequência, mas os átomos sempre emitem em algumas frequências permitidas pela estrutura atômica dele. Entendeu? Aí está a origem disso. Por isso que Bohr tentou usar essa hipótese. Ela não seria Se você olha para um espectro de um átomo de hidrogênio, você não vê qualquer frequência, só vê exatamente. O Bohr previu no modelo dele. Exatamente. Por isso que o Bohr tentou resolver isso. Certo? Agora, na teoria quântica relativística, isso não precisa. Você tem conservação absoluta da energia, certo? A menos do princípio de incerteza de Heisenberg. Ou seja, você permite a violação da energia sempre e quando seja num tempo muito curto, dado por delta E e delta T. Okay? De fato, essa é a origem das partículas virtuais. A partícula virtual é uma que, num intervalo de tempo muito curto, ela não conserva energia. Tá certo? Então, a gente sempre chega a uma não conservação, mas é uma conservação que você não detecta.
os processos sempre vão a conservar o que entra e o que sai igual. Lá no meio pode acontecer qualquer coisa, mas você não consegue separar, detectar isso experimentalmente. Okay? Duas perguntinhas, pode ser? A primeira... Faça a terceira, que eu não sei. Vou começar então pela segunda, tá bom? Assim vai ficando cada vez mais fácil. Lá no início do universo, tá certo? No modelo eletrofraco, então nós poderíamos dizer o quê? Existia luz? Então, bom, é aí quando no modelo Big Bang se fala de radiação, aí está radiação de maneira genérica. Qualquer partícula que tenha massa pequena, naquele momento ela poderia ter massa expressiva ou mesmo massa zero, se não houvesse havido uma transição de fase, onde, por exemplo, o elétron ganha uma massa. Okay? Então, o elétron faria parte da radiação. Na verdade, os cosmólogos identificam a radiação aquilo cuja densidade vai como T a quarta. Okay? Então, aí não é só, quando o cosmólogo fala de radiação no universo primordial, pode ter várias fontes. Okay? Ou seja, o importante é que a partícula se comporte com massa zero, praticamente. Por exemplo, essa unificação da fraca com o eletromagnético que eu falei, ela precisa de que exista uma transição de fase, uma quebra de simetria, como se fala em teoria quântica de campo. Você passa uma fase simétrica, onde o elétron tem massa zero, ok? Todos têm massa zero, e também o fóton tem massa zero. E depois há uma quebra de simetria que dá massa, ele gera uma massa ao elétron, mas deixa o fóton sem massa. Então, o fóton continua para nós, aqui neste momento do universo, sem massa, mas o elétron não mais. O elétron já tem uma massa. Mas no universo primordial, tem um momento que os dois têm massa zero. Agora uma pergunta mais didática. Não é? Eu estou no laboratório fazendo uma série de experiências com luz. Então, eu tenho interferência, difração e também meço a polarização. Tenho um analisador, tá certo? Eu rodo meu analisador e ele extingue ou deixa passar uma intensidade maior de luz. Tá certo? Se tem um aluno muito curioso e não quer que eu explique esses fenômenos, tá certo? Usando teoria ondulatória, usando Maxwell. Ele quer que eu explique esses fenômenos, tá certo? Falando de fóton. Como eu poderia explicar para ele, tá certo, esses fenômenos? Bom, isso aí você poderia fazer o seguinte. Primeiro, fazendo no seu laboratório, se for suficientemente bom, o experimento em que você faça toda essa experiência, fóton por fóton. Pum, pum, pum. Aí ele vai se convencer. Mas se não tiver, você pode fazer isso como um experimento imaginário, pensado, analisar, e depois ver como você passa quando você tem N fótons. Okay? Aí tem uma hora que você vê o comportamento clássico. Mas por quê? Porque tem N fótons. A gente sempre fala que o limite clássico é quando você tem N fótons, ou seja, que as situações do vácuo são bem grandes. Mas existem experimentos, realmente, o pessoal que trabalha nesses sistemas ópticos muito finos, de você enviar fóton por fóton. E ainda assim tem interferência. Sim, mas e polarização? Ah, bom, igual. Porque agora você passa a ver o conceito de fóton polarizado não é diferente do elétron polarizado. Ou seja, você tem um estado quântico mais geral, é uma combinação linear dos dois. Então você vê, a mecânica quântica tira tudo isso, apesar de introduzir algumas coisas como efeitos não locais. Por exemplo, o fóton interage com ele mesmo. Tá? Dá para entender isso? Não, mas o formalismo da mecânica quântica diz isso. O fóton está com uma combinação linear e ele acaba interagindo com ele mesmo. Ou seja, tudo bem, do ponto de vista matemático, e algumas pessoas acham que essa é a explicação definitiva. Ainda tem pessoas que tentam entender melhor a mecânica quântica. Mas a mecânica quântica tradicional, a interpretação de Copenhagen, de Bohr, é isso aí. Então, o fóton pode ser uma partícula, mas ela tem dois estados. E um fóton não polarizado é uma combinação linear dos dois. Quando você coloca um polarizador, você mata uma componente e só fica outra. Posso repartir o fóton, então?
Bom, não nesse sentido de que você está pensando. Experimentalmente. Não, de fato, os experimentos que usam fóton a fóton, como que eles fazem? Que uma maneira assim simples seria você ter uma fonte de luz tão fraca, que só está emitindo um fóton. Mas isso na prática, bom, não sou especialista em experimental, mas parece que isso com fontes naturais não é possível. Então o que eu faço experimental é colocar um espelho que deixe que refleta uma parte e deixe passar uma parte. Ele vai diminuindo a intensidade. Quando a luz não se divide mais, aí você tem um fóton. Tá ok? Mas isso não vem interferência, só vem interferência na estatística. Isso, não, tudo bem. Você tem que começar a passar vários fótons. Aí eles vão... Mas como um fóton que chegou, sabe que o outro vai chegar em outro lugar para depois formar o padrão de interferência. Então, isso aí, a mecânica quântica, na interpretação de Bohr, ele aceita isso como uma parte da descrição. A natureza é assim. Okay? Até agora, todas as propostas de melhorar isso não tem tido sucesso. Algumas pessoas gostam de Bohm, a proposta de Bohm, que introduz um campo fantasma, um potencial quântico, ele chama, que é um campo que você não detecta nunca. E a única função dele é levar a informação para o elétron, para o fóton. O elétron tanto faz. Certo? Realmente, esses fenômenos quânticos são complicados, porque nós aprendemos nos livros que a estrutura, a mecânica quântica aparece nos fenômenos microscópicos. Mas já foram feitas experiências de interferência com moléculas de fullerenos, que são moléculas que têm em torno de 60 a 90 átomos de carbono. E já foi vista interferência. Okay, então, aí tem muita teoria e experimentos no futuro. Certo? Vocês têm trabalho para fazer. Alguma outra pergunta? Bom, talvez você pudesse dar alguma referência para quem tiver curiosidade. Olha, de ver alguma coisa a mais. Só uma coisinha. Algumas créditos estão nessas referências. Um artigo interessante é este aqui de Expon, que é do Prêmio Nobel, da Fundação Nobel, onde eles explicam todo o conceito de fóton ao longo dos prêmios Nobel. Okay? Isso eu recomendo. Tem outras coisas lá que não coloquei aqui, mas eu espero colocar isso numa versão escrita dessa palestra. Certo? Bom, qualquer outra coisa, se alguém tivesse mais urgência, eu posso passar por o correio eletrônico. Se alguém solicitar, eu posso mandar, sem dúvida. Okay? Tem um artigo muito bonito do Moisés Nussenswein, na revista Ciência e Cultura, em 1979. Okay? Esse eu recomendo para vocês lerem. Ele deve ter aqui na biblioteca. Em 1979, quando se celebrou o nascimento de Einstein, fez 100 anos do nascimento de Einstein. Então, também foram feitas celebrações, não tanto como está sendo feita agora, mas foram feitas algumas atividades, e aí o Nussenswein fala muito sobre essa problemática do fóton, que, segundo ele, ficou definitivo com experiências com laser nos anos 70. Antes disso, você podia duvidar se existia o fóton ou não. Ainda que os físicos de partículas não duvidavam, porque eles já usam esse formalismo. Mas alguns fenômenos, tipo o próprio efeito fotoelétrico, era possível ser explicado mesmo assumindo radiação clássica. Bem, alguma outra pergunta? Bom, então eu gostaria de lembrar vocês que a próxima palestra vai ser dia 13 de dezembro, né, e será proferida pelo professor Fernando Reinat, professor da USP e também o diretor do Votorantim Ventures. Então, vamos agradecer novamente, professor Vicente.